mesma empresa. Eles estão trocando hoje uma empresa por outra por diferença de R$50. Nossa. O cara não consegue nem imaginar o seguinte: eu tenho mais futuro nessa empresa do que na empresa B. E aí o cara pega R$50 a mais, joga tudo no lixo e vai para outra empresa. E dali a mesma coisa. Então os empresários estão percebendo isso e também parou de querer prever futuros para essa geração nas empresas, no mercado de trabalho já. Porque eles não têm compromisso, eles não têm envolvimento e tem um grande problema de relacionamento também nessas empresas. Esses jovens são muito problemas dentro das empresas. Então o RH está tendo que estudar como é que vai fazer essa geração conviver entre si no ambiente de trabalho também. Então assim, um não tolera mais o outro também. Não existe amizade mais. Existe colegas de trabalho, mas amigos está sumindo, está ficando em extinção isso daí. É interessante o seu comentário. E, rapaz, eu vou falar alguma coisa do que você está falando aí segunda-feira na definição do que é igreja. Da geração que nós vivemos hoje. Tem tudo a ver com o que o Adilson falou. Vocês vão ver, guardem esse comentário que o Adilson fez, que tem tudo a ver. Hoje em dia o sujeito não quer casar mais. O cara quer juntar. Ninguém quer relacionamento mais. O pessoal quer Cristo, mas não quer a membresia da igreja. Quando você fala, viu, eu vou colocar seu nome no hall da... Quê? O que é isso? Vou fazer parte. Blitz usou, lembra do conjunto Blitz? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Hoje o pessoal é turista. Sabe aquele cara que vai num certo lugar e depois ele não quer ir mais, porque já é dinheiro perdido. Já conheci. Então o cara hoje ele é turista. Ele enjoa de uma igreja, ele... O famoso mochileiro, né? O mochileiro da fé. A falta de silêncio interno também. Eu não sei se já aconteceu com você. Você tá sozinho num lugar, você fala, agora eu vou tirar para buscar Deus. Mas é tanto barulho interno, da onde você veio, é cidade, não sei o que lá. Às vezes eu até converso com a Lilian, a gente vai dar estudo para as crianças ou vai pregar. É tanta correria antes do momento para ir para a igreja, é isso, é aquilo, é se arrumar, etc. Que você chega para o momento da mensagem com um barulho interno tão grande que você não consegue se concentrar. Você não consegue ter um tempo com Deus, cara. Porque é tanto barulho aqui dentro, ainda que você esteja ali no meio do mato agora. É tanto barulho que você não consegue se aquietar aqui dentro. E uma pergunta que eu faço para vocês. O que esperar da próxima geração? Às vezes eu fico olhando para a Andressa, para a Yasmin, Felipe, para Fabrício, para Rafa, e eu fico pensando o que vai ser dessa próxima geração quando o compromisso é compromisso com Deus. Vocês têm ideia do que está para vir aí? Tem um versículo que Jesus fala assim, né? Que quando ele voltar, será que ele vai achar fé na terra? Forte, né, cara? Jesus falando isso. Será que o Filho do Homem vai encontrar fé na terra? Tem outro que fala que muitos apostatarão da fé. E aí você fala assim, rapaz, não sei, eu acho que no começo da caminhada com a igreja, isso aí parecia uma pergunta absurda, Jesus falando isso. Hoje tem sentido. Na minha geração, quando eu era da idade deles, eu já ficava preocupado com essa frase escrita ali, porque vê o quanto era profunda, né? O homem perder a fé em Deus, é impossível isso acontecer. Não tem muito tempo assim, tem 30 anos atrás, 40 anos atrás, eu já pensava nisso, preocupado com isso. Então não é no início da igreja que o pessoal pensou nisso, mas quando a gente era criança já era um absurdo para nós já imaginarmos isso. E não haveria fé na terra. E hoje eu estou mais propenso a pensar que realmente vai acontecer isso. O ser humano vai se distanciar muito de Deus, muito, muito. Isso, gente, dentro da igreja. Não estou falando do cientista que estuda lá a colisão do bóson lá, para poder, não. Estou falando de pessoas nascidas e criadas na igreja. Mas é verdade. E diante dessas perguntas absurdas, olha isso aqui. Quando foi que você chegou no final da noite com a certeza de que não existem mais tarefas para cumprir? Ou seja, a sensação de que você venceu. Quando que você chegou no final da noite, você foi deitar e você falou assim, puxa vida, cara, não tem nenhuma pendência para amanhã, nem no serviço, nem na minha casa, não tem nada para mim fazer amanhã, venci todas as tarefas que eu tinha para fazer hoje. Gente, essa pergunta parece um tanto quanto absurda, mas ela não é. Por causa do nosso corre-corre do dia a dia, essa pergunta, ela se torna absurda, mas nem sempre foi assim. Você já imaginou que em Gênesis capítulo 1, Deus ele é um Deus que organiza?
Primeiro ele cria tal coisa, depois ele cria tal coisa, depois ele cria, depois que ele criou todas as coisas, durante 6 dias o que ele faz? Ele para e vai contemplar. Você já reparou que nós estamos trabalhando ou exercitando como máquina? Muito além da nossa capacidade. E diante disso eu queria meditar num texto com vocês aqui, famoso texto, muito famoso. E para mim, muito legal. E como que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai passar essa palestra de manhã e à noite nós vamos fazer o quê? Algo prático. Prático e rápido. Então a parte pesada fica para a parte da manhã. À noite nós vamos fazer louvores. Podemos até dizer que nós vamos se concentrar mais nos louvores e fazer algo prático em cima do que a gente viu aqui pela manhã. Aí eu guardo uma surpresinha para vocês à noite. O texto, abre comigo lá, Lucas 10, 38 ao 42. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ou ligue a sua Bíblia. Lucas 10, 38 e 42. Deixa eu abrir a minha aqui. Deixa eu só pegar o meu. Perninha, lê pra nós aí. Perninha. 38, 42. Faz favor. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém. Eu acho que se existe um texto na Bíblia mal interpretado, é esse texto de Marta e Maria. Por anos, Marta, ela vem sendo apedrejada por ser uma mulher multitarefa. Diz que as pessoas olham para esse texto e falam assim: opa, peraí, a correta aí é Maria e Marta, ela não é correta. Olha só, nós temos aqui duas personagens com duas características bem distintas. Marta, que é a multitarefa, e Maria, que é aquela que escolheu a boa parte. Parece que Jesus reprova Marta e parece que Jesus aprova Maria. Não, sim. Sim, aham. Gente, perdi o fio da meada. Deixa eu pensar aqui de quem. É muito fácil você ter. Aliás, é muito fácil você ser Maria quando você tem Marta na sua vida. O que está acontecendo nessa leitura aqui? Eu não sei se vocês entenderam. Inclusive, quem convida Jesus para jantar, para estar na casa, é Marta, ok? São duas irmãs, aquelas duas irmãs famosas, que tem um irmão famoso chamado Lázaro, aquele que ressuscitou. E o que acontece? Quando eles vão lá para jantar, quando Jesus vai para jantar na casa de Marta e Maria, Jesus não vai sozinho, Jesus leva com ele mais 12 homens, que são seus 12 apóstolos, e com certeza tinha mais um com os penetras. Imagine a cena, você e sua irmã. Então você corre e você começa a fazer a comida para os 12 homens, e faz isso, faz aquilo, e quando você olha, a sua irmã Maria
bonita e linda, está sentado nos pés de Jesus, ouvindo Jesus falar. E Marta, ó, na cozinha. E cozinha, e corre, e faz, e acontece, etc e tal. E depois, por anos, as pessoas pregam na igreja que errada é Marta. E a bonitinha na história é Maria. Será, gente, que a bonitinha na história é Maria? Olhem no final aí do verso 42. Aliás, o verso 42, olha que interessante. Todavia, olha o que Jesus fala para Marta. Jesus não está transformando Marta e Maria, nem pedindo para que ela seja Maria. Jesus está apenas dizendo que falta ela acrescentar algo na vida dela. Olha só. Todavia, apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Olha só. Jesus não está dizendo que Marta está fora, está dizendo que Maria escolheu a boa parte. A boa parte não é a parte toda do processo, entendeu? É só a boa parte. Ou seja, na vida cristã tem coisa que é boa e tem coisa que não é boa. Por exemplo, é muito gostoso carregar a Andressa, ver o sorriso da Andressa, mas talvez trocar a fralda. Se vocês tiverem o privilégio de dormir com a Andressa quando ela está irritada de madrugada. Então cuidar da Andressa tem a boa parte, mas tem a parte toda. Pergunto a vocês, quem ficou com a parte ruim? Fácil, né? Quem ficou com a parte boa? Maria. Maria, gente. Foi Maria que ficou com a parte boa. E é isso que Jesus está dizendo. Abre sua Bíblia aí. Nesse texto. Lucas 10. Já está aberta, né? Quando avisa que vai vir uma pessoa comer na casa da gente, você já fica assim, imagina se avisar que vai vir 12. 12 homens. Por cima, né? 12 homens. É, porque depois tem a louça. Você sabe para quem quer sobrar a louça, né? Não ia ser para os apóstolos, não. Tem mundo, tem talher para todo mundo. Ainda tem comida pra todo mundo, tem que sair pra comprar. Tem que sair pra comprar. Tem que sair pra comprar, tem que fazer, tem que arrumar mesa. Vamos lá, tô chegando. Capítulo 12. Tá aqui, capítulo 11. Ok? Capítulo 10. Pessoal, olhem aí na Bíblia de vocês. Nesse texto, Lucas 10, 38 do 42. Qual é a história que vem antes? Só pra gente estudar um pouquinho do contexto. Tem uma história famosa que vem antes. A famosa parábola do bom samaritano. Olha o que Jesus está querendo ensinar. Ok? Nós não vamos ler ela. Na parábola do bom samaritano, preste atenção. Está falando aqui da pessoa que ficou com a boa parte ou com a parte ruim? Dá uma olhada aí na samaritana. Olha só, a boa parte é estar nos pés de Jesus. A parte que não é boa é servir o próximo, como Marta fez. Na parábola do bom samaritano, o samaritano que agiu corretamente, deixa eu contar rapidinho a história para vocês. O que aconteceu? Então Jesus, o mestre da lei chega lá e fala para Jesus: Jesus, o que a gente precisa fazer? E Jesus, olha, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo. Aí ele fala: mas quem que é meu próximo? Ele não sabe quem é o próximo dele. Aí Jesus começa a contar uma história. E diz assim, que tinha um samaritano machucado num certo caminho, tá? Tô contando rápido com as minhas palavras. E o que aconteceu? Estava descendo um sacerdote. E segundo a direção que o sacerdote estava descendo, ele estava vindo da igreja. Ele tinha acabado de adorar a Deus. E sabe o que aconteceu com o sacerdote? Ele olha o samaritano machucado, ferido e passa do lado. O mestre da lei com certeza abriu um sorriso. Sabe por quê? Porque ele não se dava com o sacerdote. O mestre falou: opa. Aí Jesus fala: mas veio o segundo. Eu acho que o mestre da lei ficou pensando: agora é o mestre da lei. O segundo era um levita. E o levita também passou de lado. E o mestre da lei abriu o sorriso. Falou: opa, o terceiro é o mestre da lei. E Jesus fala: mas o terceiro era um samaritano. Inimigo número 1 dos judeus.
E Jesus fala que o samaritano cuidou das feridas dele, etc e tal, deu até um dinheiro para ele ficar alojado, etc e tal. Jesus pergunta quem foi o próximo desse homem. O cara não tem saída, Jesus adorava fazer isso, colocava o cara na parede, o cara só tinha uma resposta. Foi o samaritano. E aí eu pergunto para vocês, essa atitude do samaritano foi a parte boa ou a parte ruim? O que vocês acham? Parte boa ou parte ruim? Por que a parte ruim? Exatamente. Porque a parte boa é estar aos pés de Jesus. A parte ruim é colocar a mão na massa. Como Marta estava fazendo. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, olha só, um texto anterior, Jesus está ensinando a importância da parte ruim. Agora, Jesus vai ensinar a importância da parte boa. Ou seja, a vida cristã não se vive só de oração. De oração e oração. A vida cristã também vive de ação, cara. De colocar a mão na massa, de fazer, de ter homens estrategistas igual Neemias, igual Josué, homens igual Moisés, homens que tomaram atitude. Não é só fazer isso. Mas olha só, preste atenção aonde que foi o erro de Marta. Marta também ela teve um erro. De fato, Jesus repreende Marta, apesar de todas as coisas. Eu não sei se vocês repararam, mas Marta está insensível ao caso. E olha o problema da religião. O texto diz o seguinte, que Marta é capaz de servir Jesus, de preparar o almoço para Jesus, de fazer tudo para Jesus, sem notar que o Deus Criador está na sua casa. O que você faria se o Deus Criador fosse dentro da sua casa? Eu não tenho dúvida nenhuma que você pararia todas as coisas e daria atenção a Ele. Bateria um papo com Ele. E Marta faz todas as coisas ao Deus Criador, menos dá atenção a Ele. Esse é o problema de pessoas multitarefa. Parece que Deus está querendo a nossa atenção e a gente está com fone de ouvido e a gente está mandando mensagem e a gente está falando no celular e a gente não é capaz, nós não somos capazes, como Marta fez, de parar e olhar nos olhos do Mestre e conversar com o Mestre. Olha só, o que o texto diz? Que Marta estava ocupada. E o texto grego diz o seguinte, que Marta, ela foi feito alienada, drenada. As tarefas que Marta estava fazendo tornaram Marta insensível a perceber que o Deus Criador estava na casa dela. Sabe o que eu acho interessante? Quando nós não temos vida com Deus, não temos. Você não consegue perceber Deus nas pequenas coisas. Reparem para você ver. Tenha uma vida de oração e você vai perceber Deus nas pequenas coisas. É uma fechada de trânsito que você toma, você consegue agradecer a Deus ali. Quando você não tem vida com Deus, foi consequência. Ah, que sorte a minha, hein? Xinga ainda. Você não enxerga, você não consegue perceber Deus. Você se torna uma pessoa alienada, drenada as suas forças. Mas tem uma outra característica que diz aqui, olha só, Marta estava preocupada com muitas coisas. Esse preocupada é o mesmo texto que Jesus usa quando ele fala, não andei ansiosos, etc., lá em Mateus 5. Sabe o que Jesus está querendo nos ensinar? Que a pessoa que é ansiosa, é interessante isso, ela está preocupada com o amanhã e ela não consegue viver o presente. E quem está preocupado com o amanhã não consegue perceber Deus hoje, agindo hoje, não consegue. Olha o que Deus fez na minha vida hoje. Olha Deus moldando a minha vida hoje. Não consegue perceber Deus hoje. Por quê? Porque a mente dela está sempre preocupada no amanhã. E uma última característica aqui, ela estava inquieta com muitas coisas. E esse estar inquieto aponta para desordem. O mundo interior de Marta estava
de cabeça para baixo. Marta estava totalmente em desordem com Deus Criador. Tem um rapaz que eu gosto muito dele. Ele escreveu uma Bíblia chamada Bíblia A Mensagem. Eu gosto dessa Bíblia, gosto mesmo. E ele diz o seguinte, que 2 práticas são necessárias para a gente ter uma vida crescente diante de Deus. Tempo com a palavra e a prática da oração. Gente, como vai o meu tempo com a palavra e meu tempo de prática de oração? Eu gostaria que vocês falassem agora, aqueles que quiserem, é possível ter um tempo com a palavra hoje, um tempo de oração, mesmo na pós-modernidade, mesmo diante de tantas tarefas, ou isso se tornou algo totalmente, ou dificultou muito, algo impossível de ter com Deus? É possível, gente? Ou é impossível? Segunda pergunta, nós não precisamos responder. Nós temos tido tempo com Deus. Sabe o que eu falo para você que é interessante? Olha só, vamos pegar aqueles que têm filho. Você não consegue ficar 1 dia ou 2 dias sem conversar ou dar atenção para o teu filho. Eu acho estranho, porque a gente diz que ama a Deus sobre todas as coisas, e esse que nós dizemos amar sobre todas as coisas, nós não temos dado atenção a Ele, não temos meditado na palavra dele. Gente, é possível ter tempo com Deus diante de oração e meditação na palavra? O que falta? Alguém aí arrisca falar se é possível ou não e o que falta? É difícil, mas é possível. Quem mais, gente? É possível. A Lília disse que é difícil, mas é possível. Eu sou sincera, porque toda correria, quando só você para de fazer tudo que você tem que fazer durante o dia, você já tá morto, cansado. E às vezes você até tenta, mas não tem o rendimento que seria legal. Ler por ler, aquela oração meio fria, só porque tem que ler, tem que orar. É uma coisa assim, que seja frutífera. Mas é interessante também que às vezes a gente se justifica que não tem tempo por causa da correria. Tudo bem, eu concordo, por causa da correria é um pouco difícil. Mas muitas das vezes também a gente desperdiça o tempo inutilmente, quando você tem tempo. Às vezes a gente desperdiça um tempo que você fala, poxa, eu estou desperdiçando um tempo que você não tem sensibilidade para pensar. Que, por exemplo, eu estou aqui, eu gosto de pegar um filme, assistir. O que não é pecado, estou falando, né? Estou falando que a gente às vezes troca o tempo, que você tinha tempo para ele, mas você fala, não tenho tempo. Mas eu tinha um tempo, mas eu prefiro estar na frente vendo um filme, uma televisão, mas eu tinha tempo. Eu fiquei 2 horas, 3 horas vendo um filme, mas eu não tive tempo com ele para orar 15, 40 minutos. Então, quer dizer, tem tempo, tem. Independente da circunstância e dificuldade, tempo tem. Muitas vezes eles deixam da gente mesmo. Falta de sensibilidade para ter tempo com Deus. A gente tem tempo para tantas coisas e não está tendo tempo para o dono do tempo. É porque se você for ver, Deus dá para cada um 24 horas. 24 horas. Se Deus estiver dando a mais aí, avisa eu aí que eu vou reclamar, hein? Se tiver alguém aqui recebendo mais do que 24 horas, me avisa aí que eu vou reclamar. Não é, Edilson? É 24 horas para cada um. E sabe o que é interessante? Olha só. O tempo com a palavra. Sabe o que eu acho legal? Quando a gente lê a palavra de Deus, pelo menos isso acontece comigo. E eu falo assim, mas Deus, se o Senhor trabalhou na vida de um cara como Jacó, coitado, meu caso é pequeno. Se o Senhor trabalhou na vida de um cara como Davi, rapaz, o meu caso é pequeno. José do Egito, quando eu li a história de José do Egito, eu falei, Deus, o Senhor está no controle da história. Posso sossegar meu coração, porque o que aconteceu com José, o próprio Moisés, nós vimos esses dias no cinema, o que aconteceu com Moisés, Deus, o Senhor está no controle da história. Eu posso cegar meu coração. E aonde eu consigo tirar
essas lições lendo as Escrituras. Já o momento de oração, ele é interessante. Aí Deus começa a revelar para mim o que Ele está fazendo na minha vida através da intimidade do momento da oração. Eu acho tremendo isso, o momento de oração, porque nós aprendemos o quê? Que parece que a gente precisa sugar o máximo de Deus na oração. Vamos pedir, vamos pedir, vamos pedir, vamos sugar de Deus o máximo na oração. E a oração é o contrário, a oração ela tem um efeito não de mudar Deus, mas de mudar. Interessante isso. Quem que a oração muda? Primeiro você começa a orar, aqueles que não têm prática, você começa a orar e falar: Deus, salva o meu casamento, muda o meu cônjuge, muda o meu cônjuge, muda o meu cônjuge. E quando, na medida que você vai aumentando o seu tempo de oração, você já começa a falar: Deus, muda o meu cônjuge, mas muda eu também. Eu também sou casca grossa. E quando você pega mais intimidade com Deus, então você fala: Deus, eu sou pesadíssimo. O Senhor precisa trabalhar na minha oração muito mais. Então a oração, ela tem esse efeito. Ela vai revelando a figura de Deus e trabalhando individualmente no seu coração. Então para Eugene Peterson, essas duas etapas são fundamentais se a gente quer ter uma vida de sensibilidade de ouvir Deus nas pequenas coisas. E para mim, qual que é o erro de Marta? O erro de Marta é o quê? Não é fazer tarefa, não é ser multitarefa. Porque essa palavra trabalho, que é diaconia, que aparece ali no texto de Marta, é o quê? É adoração. O que Marta está fazendo é adoração, ela está cozinhando para o mestre. O problema é Marta não ter a sensibilidade que o Deus Criador está dentro da sua casa. Está fazendo tudo para ele sem dar atenção para ele. Pode falar, amigo. Há pessoas que pensam que pelo muito falar, pelo muito orar, Deus vai nos atender, né? Quer dizer, há pessoas que oram achando que orando e repetindo aquela oração, Deus vai ouvir. Mas a verdade é que nós devemos orar e orar, não até que Deus nos ouça, mas até que nós possamos ouvir a voz de Deus. Que Deus fala conosco através da oração. Eu tenho experiências disso, de Deus falar comigo enquanto eu estava orando, né? E aí a gente para e fala assim: opa, essa voz não vem de mim, esse pensamento não é meu, eu nunca pensaria isso, né? É Deus realmente falando conosco na hora da oração. Você falou isso, eu lembrei de uma experiência, quando eu trabalhava em Campinas, no centro, na hora de almoço eu encontrava com alguns judeus. Acho que uns 4 lá. E tinha um deles, um judeu, que era interessante. Ele falava assim: vamos orar para almoçar. E não conheço o costume do cara, né? E é judeus ortodoxo mesmo. Ele fazia assim: ele orava baixinho, falava com Deus, e depois ele ficava 5 minutos em silêncio. E eu, será que já pode comer? Porque ele estava cabeça baixa, olhando. E eu ficava sem saber o que fazer, e os outros também de cabeça baixa. E eu olhando, eu falei: como, não como? Tem horário para voltar? E o cara de cabeça baixa. Depois que ele foi me explicar, ele falou que é assim. Ele falou: é que a gente ora assim. Eu falo com o pai e fico quieto para o pai falar comigo. Olha que interessante. Eu fico com os olhos fechados e eu ouço a voz dele no meu coração. A gente não. A gente desemboca a falar: amém, vamos fazer alguma coisa, vamos comer, não sei o que. Eles não. A forma que eles adoram e se comunicam com Deus, a forma que eles adoram e comunicam com Deus é totalmente diferente. Ele ficou ali 5 minutos de olhos fechados, olhando para a mesa, esperando Deus falar com ele. Todo mundo morrendo de fome. E o cara lá esperando Deus falar com ele. Interessante. O método de adoração que eles têm. Mas, gente, olha só. Olha que legal esse gráfico. Organização do tempo. Até coloquei ali que todos nós recebemos de Deus a mesma quantidade de tempo. O que nos distingue, que o João acabou de falar, são as escolhas que fazemos de como usar o tempo. Isso aqui, separa. Todos nós recebemos 24 horas. Então, o que os especialistas dizem? Olha só, deixa eu colocar esse gráfico para nos ajudar aqui. Que existem coisas na nossa vida que não são essenciais. Outras são essenciais. E dentro disso, algumas são intransferíveis e outras transferíveis. Me ajudem aqui. O que é essencial e intransferível?
Alguém lembra de um caso? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Preparar uma mensagem. É algo essencial e intransferível, não pode ser outro. Quando você está escalado para pregar ou dar estudo. Trabalho, por exemplo. Existem algumas funções, por exemplo, que a Dani desempenha no trabalho, que é essencial e intransferível. Ela não pode passar para a Kátia. Não pode passar para a Priscila. É algo essencial e intransferível. Agora, o que é essencial, mais transferível? Alguém tem um exemplo? Que é algo essencial, eu não posso deixar de fazer, mas é transferível. O almoço. É, um almoço. Mas o marido pode limpar. Pode, Deus. É verdade. O quê? É outra coisa. É verdade. É verdade. Ah, pagar uma conta, qualquer um dos dois pode ir. É algo essencial, não pode deixar de pagar. Hã? Afazeres domésticos, por exemplo. É, exatamente. É algo essencial, Transferir pro marido. transferível. Preferencialmente não transfira, né? Hã? Preferencialmente não transfira, né? Agora, gente, algo não essencial, essa aqui é mais difícil, quero ver um exemplo agora. Intransferível. Essa é difícil, hein? Algo que não é tão essencial. Não tem tanta importância, mas é intransferível. Só você pode ir no banheiro. Você não pode ir pro banheiro. Ah, mas é essencial, e no banheiro é essencial. E no banheiro é essencial. Não dá. Tem que ser outro caso. Algo não essencial e intransferível. Cara, sim. Adilson, essa é pra você, hein, cara. Ó, não essencial e transferível, eu não vou nem dar esse exemplo, que é muito fácil. Várias coisas. Mas agora, não essencial e intransferível. Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, enquanto vocês vão lembrando. Alguém convida você para ir para uma festa de formatura. Rapaz, você tem que estar lá, porque o cara que vai se formar, o de casamento, considera muito você e você não pode deixar de ir lá. Não é algo tão essencial. Mas é intransferível. Porque tem que ser quem? Tem que ser você. Não dá para ser outro. E aí, gente, dentro desse gráfico, olha só o que os especialistas dizem para nos ajudar a organizar o nosso tempo. Separe suas principais atividades nesses 4 grupos. O que é que você tem feito nesse último mês? Você consegue dividir, ok? Claro que não é tarefa para agora. O que é essencial, o que não é essencial, o que é transferível, o que não é, ok? Dica número 2. Organize em cada grupo as atividades pelo fator prazo. E sabe o que você faz? Igual roupa velha de guarda-roupa. Tem coisas que você não precisa mais. Quer saber? Não vou dar nem atenção mais para essa atividade que está consumindo meu tempo, porque isso aqui é bobagem, cara. No bom sentido, embora seja bom, o exemplo que o João deu. Cara, se assistir filme está consumindo meu tempo, inclusive meu tempo para ter com Deus, cara, eu vou jogar fora esse negócio. Entendeu? Eu vou jogar fora, porque é coisa não essencial. É legal, mas não é essencial. Pode ser diminuído também, né? Também. Assistir filme todo dia. Vou saber repartir, né? Os tempos. Também. E a terceira aqui? Concentre-se nas essenciais não transferíveis. Aquelas que são essenciais e não transferíveis. Tudo isso para fazer uma única pergunta para vocês. Olhando para esse gráfico, na vida de vocês, o tempo com Deus se encaixa onde? Não precisa responder. Quem sabe você diga assim, Anderson, para mim, o tempo com Deus é não essencial. E ainda transferível. Porque tem alguém na minha casa orando. O tempo a sós com Deus que você tem é algo transferível, intransferível, essencial ou não essencial? Aonde que se encaixa o tempo com Deus? Ou Deus é aquele pai que está olhando para você e você está lá intertido com o celular, com fone de ouvido e com outras coisas, e Deus falando, ei,
Dá 15 minutos para mim, Deus, eu já falo com o Senhor. Ou senão vai falando que eu tenho outro ouvido aqui, esse aqui está ocupado com o fone, mas esse aqui está desocupado. Vai falando que eu vou ouvindo, que eu estou ouvindo, Deus. Vai falando, vai falando. Você falando, viu, eu preciso que você olhe para mim. Eu preciso que você dê atenção para mim. Eu preciso que você que declara que me ama acima de todas as coisas, tenha tempo comigo. Dá? Fala, Deus, no momento o Senhor tá na lista ali em cima. No momento é essencial. No momento eu não tenho tido sensibilidade com o Senhor. E o nosso último texto bíblico, para a gente caminhar para o final, é o Salmo 19, do 7 ao 11. Abre aí comigo na sua Bíblia. Vê se você consegue identificar, dentro daquele gráfico, o tempo com Deus e com a palavra se encaixa onde no salmista. Vê se dá para enxergar que é algo essencial e intransferível. Diz assim, olha que bonito esse texto. Vai lá, gente, pode procurar que eu espero vocês procurarem. Acho que dentro disso aí que você falou, o culto familiar, doméstico, como você falava, todo mundo falava fazer, acho que hoje em dia nem se fala mais, né? Não, eu até citei ele no começo, que eu não consigo imaginar hoje, por causa do corre-corre. É por isso que eu nem vou forçar um negócio desse, porque primeiro que eu não vejo que a Bíblia força, não tem um versículo bíblico da Bíblia falando do culto doméstico. Tem da Bíblia falando de uma vida pessoal com Deus, embora dê para se encaixar, que os judeus faziam isso aí e tal. Mas o culto doméstico é algo totalmente... E outra coisa, gente, eu não sei se vocês concordam comigo, uma coisa não substitui outra. Por exemplo, para mim existem 3 tempos essenciais para o crescimento cristão. O tempo de comunhão, meditação na palavra, que é o culto do domingo, onde Deus fala com a gente através das orações, através do louvor, através da palavra. O tempo de discussão de grupo pequeno, que eu acho que é essencial. Você pega, você tem um tempo lá de grupo pequeno. E o individual. Para mim são 3 momentos totalmente diferentes. Quando você está lendo aqui a Bíblia individualmente, Deus está falando com você individualmente. É diferente do culto do domingo. É diferente do grupo pequeno. Igual eu estou fazendo aqui, que a gente abre uma discussão, que a gente aponta algumas coisas, é diferente. Uma coisa não substitui outra. Então, para mim, é diferente isso aí. Ok? Olha que bonito que diz o texto. A lei do Senhor é perfeita. Olha onde que o salmista encaixa, dentro daquele gráfico, a lei do Senhor. E revigora a alma. O salmista está dizendo que tem dias em que ele está abatido. Ele acorda, para baixo. Mas sabe quem renova a alma dele? A palavra. A leitura que ele tem com Deus, ele olha ali e vê, nossa, Deus trabalhando na vida de Jacó? Cara, estou por cima ainda. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. É aquela ideia que gente de idade olha jovens tomando atitude e fala, nossa, que sabedoria. Da onde que ele tirou essa decisão para tomar? Na lei do Senhor. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria. Olha que legal que está falando a palavra. Que a palavra, ela dá alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Imaginem você andando numa estrada de terra à noite, sem poste e sem iluminação. O farol do carro apaga. Você está no meio da escuridão. Imagine a cena. Depois de você dar uns 20 chutes no carro, o farol acende. Você fala, glória. É o que ele está dizendo. Que os mandamentos do Senhor trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. Gente, durante a semana faça uma pesquisa para mim, mas não precisa mostrar para mim não, para o seu crescimento. Tentem adivinhar, descobrir o que significa a palavra temor. Você vai ver que fascinante. É altamente fascinante entender o que é a palavra temor. Temor não é ter medo de Deus. Esqueçam isso. Quer ver? Abre comigo aí em Gênesis. Eu preciso compartilhar isso com vocês. Eu mostrei para o João ontem esse texto. E esse texto é simplesmente fantástico. Gênesis capítulo 31. Olha que bonito.
Gênesis capítulo 31, 42. Olha que legal esse versículo. Olha o que diz Gênesis capítulo 31, versículo 42. Eu estou lendo na versão NVI. Se a sua versão for diferente, você me dá um toque aí. Que eu não sei o que diz em outras versões. Diz assim, ó. Se o pai de meu Deus, é Jacó falando, o Deus de Abraão, agora aparece com a letra maiúscula, o temor de Isaac. Olha como que Deus é chamado em Gênesis capítulo 31, versículo 42. O temor de Isaac. Tem alguma versão que está diferente? Do temor de Isaac? Ou se não dá uma olhadinha no mesmo capítulo 31, no verso 53. Vai aparecer lá, então Jacó fez um juramento em nome do temor, em letra maiúscula, de seu pai. Tá assim? A sua NVI, não é? Não, a minha é século XXI. Gente, tem alguém que está diferente dessa palavra em letra maiúscula, o temor? Sabe o que é a palavra temor? A palavra temor não é medo, é ter Deus como número 1 na vida. Olha como esse negócio muda. Lembra quando quando Abraão vai sacrificar Isaac, Deus fala assim para Abraão, agora eu sei que tu me temes. Agora eu sei que eu sou o número 1 na sua vida, inclusive acima do seu filho. Então temor é ter Deus como número 1. Quem é esse que eu digo, que eu temo, que é número 1 na minha vida, que eu não consigo dar tempo para ele? 15 minutos? 20 minutos? Quem é esse? Continuando o nosso texto aqui. São mais desejáveis do que ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedeceres. Olha que lindo, onde o salmista coloca a palavra do Senhor. Gente, último slide para nós terminarmos. E um desafio para nós resgatarmos o tempo com Deus. Olha só, voltando para o nosso texto principal. Ter tempo com Deus é uma opção com efeitos duradouros. Lucas 10, 42. Volta lá para mim, o texto. Quando Jesus fala para Marta, isso não lhe será tirado. Veja que ele aponta para o futuro. Sabe o que eu acho bonito dessa palavrinha? Em grego, hagar. Hagar, essa palavrinha em grego, ela tem origem na palavra meditação. E aí os estudiosos dizem o seguinte, que é aquele efeito que o boi faz. Não sei se vocês viram que o boi, ele sempre... Gente, eu nem vou falar isso que está na hora do almoço, mas o boi, ele fica mastigando o tempo inteiro, mastigando, e ele... mastiga de novo e mastiga. Como que chama isso aí? Até coloquei. Ele fica ruminando o alimento. E essa palavra hagar. Quando a gente come pimentão, ele fica dando. Volta e se desce o pimentão. Tem um outro verbete na igreja, remoer, né? Nós usamos bastante, ficar remoendo. Ó, você fica remoendo a mesma coisa. É verdade. Você engoliu, voltou, fica falando novo. Inclusive sentimentos, é verdade. É verdade. É um bom exemplo, eu acho que é até melhor do que explicar a vaca aqui na hora do almoço. Mas tem outro exemplo que eu gosto também, do cachorrinho. Você já viu? O cachorro, ele rói o osso, ele vai e guarda o osso. Depois ele volta, desenterra, fica roendo o osso. É mais ou menos a mesma ideia. É a ideia de você ficar em cima da palavra de Deus, isso é Hagar. É ficar em cima da palavra de Deus e você rói o osso, e você rói o osso, e você rói o osso. E eu acho tão bonito quem está no começo da vida cristã, que ele fica roendo o osso. E ele fica assim, ô João, onde vai ter estudo, cara? Onde que tem um osso para roer que eu vou lá? E ele cata a Bíblia, e ele corre, e ele vai atrás, e ele quer roer o osso, e ele quer roer o osso, e ele desenterra o osso amanhã e continua roendo o osso. Por que a gente para de roer o osso com o tempo? Por que passa o tempo e a gente fala, cara, eu nem lembro onde eu enterrei o osso, cara. Por que a gente para de roer o osso com o tempo, cara? É engraçado que assim, até às vezes as crianças, não sei se a Kátia percebe isso, a gente vai contar uma história. Aí você já contou essa história. Aí ela fica assim, ixi, credo.
Já ouvi. Ah, já sei de tudo, meu pai. Às vezes acontece isso, né? Vai ter um estudo, aí fala aquele assunto, e aí a pessoa já perde o interesse. Né? Mas Deus sempre fala com a gente, mesmo com aquilo que a gente já ouviu, né? É interessante Então, falar. você falou, por que a gente deixa de ler o osso, né? Porque fala, às vezes aquilo ali você fala, isso eu já sei, isso aí eu aprendi quando era criança. Nas crianças a gente já vê isso. Você vai contar uma história que ela já ouviu, ela já ouviu. Eu já sei, tia. Não é verdade. Mas saber não quer dizer que aprendeu, né? Não, aí você fala Aprender assim, quando você coloca em prática. então vem aqui pra você me ajudar a contar a história. Ah, não. Aí já não quer, né? Até interessante isso, porque eu até tenho comentado com o Cauê às vezes, assim, que ele tá lendo a Bíblia toda ali. Você vê que interessante? Tem duas formas de você ler a Bíblia. Você lê a Bíblia ela aqui sistematicamente, mas tem uma forma muito interessante de você, além de ler a Bíblia, você deixar a Bíblia ler seu coração também. Isso é muito difícil. Estou tentando fazer essa prática, é muito difícil. Você tentar deixar a Bíblia ler o seu coração também. Ela abrir o seu coração, ela colocar para fora as suas dificuldades. Mas eu penso assim. Você falou, talvez parece que é difícil da Bíblia do seu coração. Mas eu acho que se a pessoa está tendo vida, está tendo tempo de oração, meditação, nas escrituras, é interessante. Isso é um fato. Quanto mais você lê a Bíblia lê você. E ela vai revelando quem você é. Ela vai confrontando o seu coração e mostrando, opa, isso aqui eu preciso melhorar. Preciso melhorar com a minha esposa nisso, eu preciso melhorar com o meu próximo nisso. E agora, se a pessoa não está conseguindo ter sensibilidade, é porque ela está precisando realmente, que é esse estudo da gente, ter um tempo com Deus. Porque a Bíblia ela revela quem você é todo tempo. Né? Ela não é uma caixinha de surpresa, igual a gente vê nessas igrejas, são igrejas que foram implantados um Deus que não é o Deus da Escritura, implantado no coração e na mente delas um Jesus que não é o Jesus da Escritura. Que tem aquela caixinha de surpresa, né, que eu falei aquela vez lá, que você abre e só tem... É de promessa. É de promessas. Caixinha de promessa. E você só tem coisa boa, é só coisa boa. Você João não, tinha você, uma, não tinha? Você não erra. Você não erra. Você é o cara, hein? Você é bom. Não tem um versículo na caixinha de surpresa que confronta pecado. E é interessante que é isso que nós estamos aprendendo aqui, que se você tem tempo com Deus, na sua palavra, em oração, se você lê a Bíblia não está falando com você, tem alguma coisa de errado. Porque se você tiver tempo com ele, a Bíblia vai falar com você, porque é a palavra de Deus. É a falta de sensibilidade, Falta né? de sensibilidade. É tanto barulho aqui interno, é que você está quieto no seu quarto, mas tá cheio de barulho aqui. Você está lendo, mas está pensando, puxa Porque vida, amanhã tem que fazer. Também não adianta, não, você ler as Escrituras pensando no dia de amanhã. Porque o dia de amanhã não te pertence. Jesus já deixou bem claro isso. Aliás, Tiago vai tratar disso lá no capítulo 4. Né, que os judeus gostavam, como os judeus eram muito ricos, então eles falam, não, eu vou para tal cidade, lá nós ficaremos por um ano e faremos negócio e ganharemos dinheiro. Aí o Tiago fala para ele assim, mas quem disse que vocês vão lá? Vocês deviam dizer, se Deus quiser, vocês vão. Né? Vocês não sabem o dia de amanhã. Aí ele completa dizendo que o dia de amanhã, o dia de vocês é igual uma neblina, que logo você vê, daqui a pouco se dissipa. Né? Então a ideia é essa aí. A ideia é mais ou menos isso daí. Se você não está tendo sensibilidade, se você está lendo, agora você lê a Escritura, você lê a Escritura com o coração no amanhã, você vai trabalhar, cara, eu vou falar a verdade para vocês, nem lê, vocês vão desperdiçar seu tempo. Ou você lê para adorar a Deus e para entender o que Ele quer da sua vida, ou orar para saber o que Ele vai falar para você, porque nós estamos vivendo uma igreja, um século hoje de igreja cheia de meninice. Então, culto hoje para se beneficiado. E não funciona assim, né? A gente presta culto para adorar a Deus, por quem Ele é. Então, hoje o pessoal ora achando que vai ser... Não significa que você não possa orar igual nós oramos pelo Pai do Santo, que está com enfermidade e tal. Mas hoje a gente vê que o pessoal está usando desse termo, tempo com Deus, para se beneficiar. E não é isso. É para você ter tempo de adoração ao seu Criador. Né? E se você tiver tempo com Ele e estiver pensando, amanhã eu tenho, lá no trabalho faltou isso aqui, e você está aqui na Escritura. Puta, lá no trabalho faltou isso aqui, cara. Nem tem esse tempo com Deus, que está desperdiçando o seu próprio tempo. Então tem que ser para Ele mesmo. Esse tempo tem que ser dele. Né? Se livrar de todas essas coisas aí.
Você vai falar, Lili? Não, eu falo que eu acho que assim, que na questão de tempo com Deus dentro da nossa casa, no lar, assim, eu acho que pra alguém ser Maria, outro tem que ser Marta. Eu vejo isso, a gente como casal. O Anderson sentar, preparar uma mensagem, preparar um estudo, eu vou ter que assumir o papel da Marta. Então, às vezes, assim, acho que é uma coisa que a gente pensar assim como família, como casal. Tipo, às vezes, eu me sobrecarrego para ele poder se dedicar à palavra. Eu tenho certeza que a Kátia também faz isso por você. Só que de vez em quando vocês precisam fazer isso pela gente. Vocês assumirem o papel de Marta pra gente poder desfrutar da palavra. Pra gente poder ser Maria, porque não é fácil, né? A Mary que trabalha fora, a Kátia, eu, a Priscila não trabalha fora, mas esses dias eu fiquei 6 vezes em casa, a gente fica louca de tanta coisa que tem que fazer. Porque pra vocês usarem, desfrutarem da parte de ser Maria, vamos dizer assim, de estar nos pés do Senhor, ler a Bíblia, orar, preparar estudo, a gente tem que assumir o outro lado. E às vezes, de vez em quando, Então, precisa inverter os papéis. Tá certo, a gente tem que ajudar mesmo. O marido tem que se entregar para sua esposa mesmo, tem que amá-la mesmo. Mas aqui no caso de individual com Deus, seu individual, eu acho que dentro desse tempo ainda tem que ter um tempo. Não, eu sei que Né? tem, João, mas às vezes precisa inverter o papel para você poder ter o tempo, porque não dá. Porque não dá, por mais que os homens ajudem na tarefa, a responsabilidade de cuidar da casa é da gente. A gente tem que ficar lembrando o que tem que comprar, o que está faltando na despensa, o que vai fazer de comida. Bom, eu assim, eu não ajudo mais em casa por causa de trabalhar o dia inteiro. Então, é isso Porque que eu eu falo. tenho ajudado e você é testemunha disso. Não, eu sei, eu tô só dando um exemplo, porque às vezes para um Eu tenho ser ajudado. Maria, o outro tem que ser Marta. Vamos se beneficiar da parte boa, Sim, ou sim. tem que ficar com a parte ruim. Não é? De vez em quando tem que inverter papéis. Né? Sim, sim. De vez em quando um tem que trocar fralda, um tem que lavar louça, de vez em quando um tem que levar o carro para trocar o pneu, né? Porque a gente inverte os papéis. de A vez em bateria. É, bateria. quando. Não é? Sim, sim. E assim, até diante de Deus, isso aí eu tenho até ajudado. Eu tenho até acordado até cedo, até às 7. Eu tenho. O Anderson às vezes eu acordo e já limpou a casa. Então, mas eu tenho Na hora ajudado. que eu acordo já limpou, já Dentro da- lavou louça, já pôs o lixo, tá tudo arrumadinho. Dentro da possibilidade, da medida, a gente não limpa igual a mulher limpa, né? Mas a gente faz aquilo, né, Dilson? Vai para debaixo do tapete. É, varre para debaixo do tapete, para debaixo da. Realmente da geladeira. uma frase é um comer para não morrer. É, a gente engana bem, né? Nessa não. A gente engana bem. Mas é legal essa inversão de papéis. Aham. às vezes, né? Só que sabe que assim, o que eu me preocupo? Que olha só, Marta ficou com a pior parte, certo? E Maria com o filé mignon. Às vezes assim, o que me preocupa é que nós temos dispensado o filé mignon, cara. Por mais que tem que inverter os papéis, tem que fazer o papel, mas a gente tem dispensado o filé mignon. Sem Tem dispensado. necessidade, né? Sem necessidade, Sem cara. necessidade. Que o João falou da organização do tempo, a gente tirar coisas que não são tão importantes da vida da gente, e a gente faz as coisas importantes e dispensa o filé mignon. A boa parte, que é estar aos pés do Senhor, crescendo e aprendendo. Gente, último ponto pra gente encerrar, olha só. Uma opção que demanda exclusividade. E essa aqui é interessante. Imaginem a cena. Uma casa pequena, Jesus falando, pelo menos 12 homens, se é que Lázaro não estava lá também, 12 homens junto de Jesus. Você imagine Maria. Dá licença, dá licença. O senhor pode dar licença, pede licença para um, para outro, vai lá no pé do mestre e senta no pé do mestre. No meio de 12. Tá na frente de todo mundo. Vai e senta justo no pé do mestre. Eu penso nessa cena. Para mim foi isso. Se sou eu no lugar de Maria, se eu sou mulher e estou no lugar de Maria, talvez cascando uma batata, e aqui ouvindo alguma coisa do mestre, talvez ia lá atrás do pilar, ficava olhando o que o mestre está falando. Maria, não. Dá licença, gente, dá licença. E dá licença, Maria vai lá e senta nos pés do mestre, olho no olho, para ficar ouvindo o que o mestre está dizendo. Exclusividade. Sabe o que eu aprendo aqui? Para tudo. Maria não está mandando mensagem no WhatsApp e conversando com o mestre. Não existe nada entre Maria e o mestre. Maria não está ouvindo música e conversando com o mestre.
é exclusivo. Não existe espaço, ela não perde uma só palavra do mestre. Eu acho isso tremendo. É isso que ele fala, boa parte, né? A boa parte. Tá aos seus pés. Não tá falando que a parte que eu tô falando Não é é. ruim. É que você não parou. Isso. Só tá pedindo pra Marta integrar. Integre também a boa parte na sua vida. Seja uma pessoa completa. Hã? Jesus não tá falando, para aí a comida aí, vamos morrer todo mundo de fome, vem aqui me ouvir. Não. Integra. Integrar, né? Integra. A pessoa tem que se programar, né, no tempo, né? Eu, por exemplo, eu já te falei isso, né? De manhã, né? De manhã, cara. Eu acordo, chego, é a primeira coisa. Se depois você vê, depois eu vou fazer, aí acaba aparecendo uma outra coisa, aquilo, aí já vai enchendo sua mente e você não faz. Então, o meu celular eu só ligo ele depois que eu leio a palavra, tenho tempo, aí eu ligo ou faço outra coisa. Legal. Todo dia? Todo dia. Legal. A gente tem esse costume. Até mesmo. senti mais quando o Fabiano me pediu pra ele ficar 3 semanas lá na secretaria, aí eu Não tive tava que conseguindo fazer Não, isso? eu tive que levantar mais cedo pra poder fazer em casa, né? Ah, Porque lá na secretaria já chegava lá, já aquele monte de gente, eu conseguia. Lá no ginásio é só eu, né? E lá não, aí eu já fazia cedo em casa. que legal. Levantava meia hora mais cedo, fazia e depois eu ia. Aí, então uma dica boa aí. Fazer antes de trabalhar. Ter esse tempo com Deus. Pessoal, é isso que eu queria passar para a gente nessa manhã. Esse desafio. Tenham um tempo com Deus para que durante o dia você tenha sensibilidade de ouvir Deus nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Isso só é possível se nós separarmos esse tempo com Deus do dia a dia. E esse tempo é exclusivo, onde você tem que falar para tudo. Eu gosto do exemplo de Pong Shu, que a secretária dele conta que certa vez o presidente da Coreia ligou para ele falou assim, avisa o presidente que eu não posso atendê-lo. Ele ficou indignado, falou, mas como você não pode atender? Avisa o Pang Shu que é o presidente da Coreia que está ligando para ele. E a secretária avisou e falou, presidente, ele pediu para avisar o senhor que ele te respeita muito, mas ele está falando com alguém que é mais importante que o senhor, que é o próprio Deus. E ele não vai te atender agora, porque ele está no tempo a sós com Deus. E quem conhece o ministério desse homem, sabe o que Deus tem feito na vida dele. Vamos orar, gente? Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo. E, ó Pai, eu não posso fazer nada, ó Deus, a não ser pela minha vida, mas o seu Espírito pode convencer pessoas aqui a estarem dispostas a ter um tempo com o Senhor, Pai. Pai, desafia as pessoas aqui a terem um tempo de leitura, de meditação, de oração, dia a dia com o Senhor, um tempo ao qual elas possam parar todas as coisas para ouvir a Tua voz, Deus. E obrigado, Senhor, pelo Senhor falar conosco. Obrigado, Senhor, pelo Senhor estar agindo em nós, por nós e através de nós, Pai. Nos dá um bom tempo agora de lazer, de refeição, em nome de Jesus, amém. Pessoal, está encerrado. Já decretou almoço ali.